inspirar o pensamento, milagres faz acontecer. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, tão limitados, pequenos e frágeis. Vinde com a tua força, com teu fogo, que seduz, que aquece o nosso coração. E dai-nos a paz que necessitamos e, ao mesmo tempo, a inquietude que precisamos. Amém. Chama de amor. O evangelho de hoje que iremos rezar é o evangelho de Lucas, capítulo 4, de 16 a 30. Foi então a Nazaré, no dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceito da parte do Senhor. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida, me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvir estas palavras, na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como esta palavra nos afeta hoje? Mostra Jesus em uma situação de risco, de perigo. Queriam matá-lo. Levaram-no para o alto do morro sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio dele, continuou o seu caminho. A verdade que Jesus assumiu, igual João Batista, mártir da verdade, coloca-o em situação de risco, de perigo. Consequência da decisão interior de viver a verdade para a verdade e da verdade. E a verdade para nós, irmãos e irmãs, é Cristo. Não há outra verdade. Ele mesmo disse: Eu sou a verdade, o caminho e a vida. O convite que Deus faz hoje para cada um de nós, que Jesus nos faz, é reconhecer a nossa vocação. Neste último dia do mês vocacional,
Reconhecer que o Espírito do Senhor age sobre cada um de nós, ele nos unge para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Esta é a boa notícia que os nossos lábios não podem se negar a dizê-las. Esta é a boa notícia que o nosso coração não pode se negar a contemplar. Quem assume a missão, quem assume a vocação, não pode esquecer da vocação da profecia. Precisamos abraçar e assumir. Precisamos caminhar com Jesus para ver como ele vivia, como ele pregava, como ele comia, como ele se vestia, e assim possamos ir aprendendo cada vez mais com ele o jeito de ser. Obviamente, quando falamos o que ele disse, nós também somos condenados ao ostracismo, à indiferença, às críticas. Muitas pessoas se afastam, começam até a nos denegrir na internet. Hoje em dia, o mundo do fake news. Quem não já sofreu, né? Algum comentário injusto? Muitos, e principalmente quem é liderança, quem se coloca no papel de liderança. Mas isto, meus irmãos e minhas irmãs, não pode nos parar. Não somos o que somos para agradar. Somos o que somos para anunciar que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele nos unge, ele me unge, ele te unge, ele te envia a proclamar a boa notícia. E mesmo em situação de risco, quando não nos aceitam, quando nos criticam, quando nos expulsam, quando nos ameaçam, o caminho é continuar o seu caminho. A decisão é continuar o seu caminho. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Precisamos estar decididos para continuar a nossa missão, a vocação que Deus nos deu. Não sejamos medíocres, hipócritas. Não aceitemos nos coligar aos insanos dos tempos atuais. Não nos coliguemos aos mentirosos. Não nos coliguemos aos opressores. Pois a nossa missão e a nossa vocação é anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceito, o ano da graça do Senhor. Hoje, o Senhor, Ele nos dá o seu Espírito que nos leva a seguir o horizonte que é Deus, a perseguir o horizonte que Deus é. Dom Oscar Romero, também eu coloco isso no meu livro A Ousadia de Amar até o Fim, dizia: todo aquele que denuncia deve estar disposto a ser denunciado, e se a igreja denuncia as injustiças, ela está disposta também a escutar que é denunciada e é obrigada a se converter. Os pobres são o grito constante que denuncia não só a injustiça social, mas também a pouca generosidade da nossa própria igreja. São Oscar Romero, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta palavra ressoe dentro de nós. Compartilhe para 3 pessoas que você sabe e sente que está necessitando. Criar coragem para anunciar e alegria para viver o Evangelho. Amém.